Eu quero que você fixe na expressão aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o texto que nós vamos progredir a partir dele. Quando nós encaramos a Bíblia de fato com olhos judaicos, do contexto original, pepitas de diamantes, pérolas, são entregues a nós. Veja, o texto diz aqui, ó. Apohoonkai, hoenkai, hoerkomenos. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Em hebraico seria meetayesh, vehaya, veiavo. Irmãos, olha o hebraico como muda tudo. Meetayesh, vehaya, veiavo. Isso é uma estrutura, veja, vehaya, vav, rei, yod e rei. Veiavo, essa é uma estrutura diretamente retirada do tetragrama, Yud-Kei, Vav-Kei. E de onde essa estrutura é tirada? De Êxodo capítulo 3, verso 14. O texto da sua Bíblia traduziu, eu sou me enviou a vós. A palavra lá não é eu sou o que sou. Não. O que está escrito lá é Erie Asher Erie. O eu serei o que serei me enviou a vós. E o que quer dizer isso? Eu serei o que serei? Isso está no futuro. Isso quer dizer que o Todo-Poderoso, ele é a causa daquilo que vai acontecer ainda. Vou dar um exemplo para você. Você que existe uma prosperidade absurda aguardando por você, que daqui 1 ano, 2 anos, 7 anos ou 10 anos você vai ficar milionário. Então, Deus, ele já é agora a causa da sua prosperidade daqui a um tempo. Ele é agora a causa da sua cura, caso você precise no futuro. Ele é a causa da sua shalom bait, caso você precisa. Assim como também ele é a causa das coisas ruins que acontecem conosco. Eu não posso enxergar Deus e o diabo como uma batalha do bem contra o mal. Você diminuiu o eterno. Não é Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, que tem o bem e o mal. Aí Cavaleiros do Zodíaco, eles estão lá perdendo, daí o malvado está ganhando, daí ele explode o cosmo, vai lá e ganha. Ufa! Agora Deus está perdendo a batalha. Agora o diabo está perdendo. Meu irmão, isso é conto de fada da Idade Média da Igreja Católica, que criou o inferno de fogo para poder aprisionar o sei lá, para você ficar com medo. Se bem que o inferno de fogo existe. É um dos níveis. Um dos níveis do quê? Do inferno, irmão. Não tem 10 céus? 10 céus, 7 céus? 7 céus, mas dentro do último tem mais 3. E aí? E agora? É 10 ou 7? Não tem a Cabalá do Gra? Não tem a Cabalá do Arizzo? Então, não tem a Cabalá do Ramak? A Cabalá do Ramak não tem data. Mas e agora? O que eu faço com essa firadada? Não existe? Não, eu vou estudar a Cabalá luriânica para entender. Então, mesmo se eu compreender com 10 céus, eu vou estudar quem define com 10 céus para entender o que ele está chamando de 10 céus. Essa é a mentalidade judaica. Que é, que era e que há de vir. Isso é o que está aí exatamente dizendo, extraído do tetragrama. O Apocalipse não inventa nada. Ele expande o nome de Akadosh Baruch Hu em 3 direções, como é a essência do seu nome. O que é, em grego é Hoon, né? O que era, Hoen, Hoerkomenos, e o que está vindo. Ou seja, o livro do Apocalipse em grego e em hebraico é melhor, que você consegue ver ali Yud-Kei, Vav-Kei, o tetragrama. Mas tanto em grego, quanto em hebraico, quanto até mesmo em português, este versículo apresenta o nome divino em movimento. Você precisa entender uma coisa, que Deus está em todos os momentos da sua vida. Ele esteve, Ele está e Ele estará contigo, queira você ou não. Ele está no passado que te feriu, Ele esteve lá também.
Ele está no presente que te confunde, ele está aqui também. Até mesmo a Kadosh Baruch Hu está no futuro que te assusta. Ele era e virá, e há de vir, e te sustenta em todas as direções, no passado, no presente e no futuro, em todas as dimensões. E aí o verso continua, graça daquele que era de há de vir, da parte dos 7 espíritos, vamos entender isso aqui. Ton hepta pneumaton aenopion tou throno auto. 7 espíritos que estão diante do seu trono. E na Kabbalah isso aqui é um tesouro, irmão. Qual que é o número? 7 espíritos. Isaías capítulo 11, verso 2. Estão descritos os 7 espíritos que ali são revelados. Vamos lá ver? Isaías capítulo 11. Verso de número 2. Ruach Hashem alai, repousará sobre ele, repousará sobre ele o Espírito do Eterno. Aí ele vem aqui, olha só que legal. Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conhecimento e de temor ao Eterno. O que isso remete? Aqui, ó. E pousará sobre ele o Espírito do Eterno. Aqui o Shamash, que é a haste central da menorá. Shamash é servo, é diácono em grego. Porque esta haste, dentro do lugar santo, no templo sagrado, era dela que o fogo vinha e acendia. Eu não podia simplesmente acender essa. Não, tem que ser dessa, servir as outras. E olha que interessante, a haste central chama-se Shamash, porque serve às outras, e o texto de Isaías 1, 2 diz, repousará sobre ele o Espírito Eterno. Olha agora, Espírito de sabedoria e entendimento. Veja que os dois estão entre vírgulas em dupla, cada espírito aí está em dupla. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de conhecimento e temor a Deus. E se você perceber as hastes, elas estão conectadas aqui, ó. Essa haste, ela está ligada com qual? Se eu seguir aqui a conexão dela, com essa. Essa aqui está conectada com qual? Com essa. Essa está conectada com qual? Com essa. E essa serve todas as outras. Agora eu entendo porque existiam 7 tranças na cabeça de Shimshon, Sansão. E quando Dalila cortou, a unção dele foi embora. A unção, porque a menorá representa unção. Então, veja que o texto vai dizer que 7 ruhot, 7 espíritos. 129b a 130a. Shiva neorim kadishim de nahirim min ilata deilot. 7 luzes que irradiam da luz superior da causa das causas. Olha que legal. Ou seja, os 7 espíritos, vamos chamar de Shiva Nehorim, ou Shiva Ruhot, equivalem às 6 sefirot inferiores de Zeir-Anpin mais Nukva, que é Malhut. 6 mais 1, 7. Olha que fantástico isso. E quais são? Zeir-Anpin, que em aramaico nós chamamos de a face curta. E o que é isso? Na Kabbalah, Zeir-Anpin são as energias sentimentais. Raiva, ódio, amor, bondade, tudo. As energias boas e as energias ruins, energias que são sentimentais. E elas são baseadas nas 10 forças que nós chamamos de 10 sefirot, que foram as 10 forças que Deus usou para criar o mundo, e são as 10 forças que Hashem governa o mundo até nos dias de hoje. E quais são essas 10 forças? Elas representam a imagem da Etzraim, começando lá de cima, Keter. Aí nós temos à direita Chokhmah,
Binah, ao meio Daat. Aí nós temos à direita Hesed, à esquerda Givurah, no meio Tiferet. Nós temos à direita Netzach, Hod à esquerda e Yesod ao meio. E embaixo Malhut. Essas são as 10 forças. E as 7 inferiores, chamadas de Zeir, Ampin e Nukva, são as Sefirot sentimentais. Porque as Sefirot acima dessa, as energias acima dessa, são intelectuais. É diferente. E qual é o nome das 7 energias inferiores? Zeir, Ampin mais Nukva, os 7 espíritos. Nós podemos chamar de Hesed, Givurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malhut, que está perante o trono. Ou seja, o livro do Apocalipse, isso daí que a gente já estuda Kabbalah, já está retorcendo na cadeira aí, dando altos Baruch Hashem e glória a Deus. Eu sei que para você que é irmão da igreja, puxa, é difícil, é porque nós estamos usando conceitos da tradição judaica, dos nossos sábios, encorajado pelo Rabino Shaul, porque Romanos 3 ele diz que o oráculo da palavra está com os judeus, e agora vai fazer tudo sentido para você. Veja, Apocalipse não está citando teologia grega, teologia romana, não. Ele está trazendo Kabbalah pura, de alto nível. Mesmo antes do Zohar ser escrito. Diante do trono, cada crente em Yeshua, diante do trono, cada cumpridor dos mandamentos recebe a medida de espírito que ele precisa. Por exemplo, ele recebe força quando ele está fraco, isso é Gevurah. Ele recebe beleza quando está quebrado, isso é Tiferet. Ele recebe vitória quando está cansado, isso é Netzach. Ele recebe fundamentação quando ele está instável, isso é Yesod. Então, as Sefirot inferiores, elas estão correlacionadas com os 7 espíritos de Hashem, em Isaías capítulo 11. Vamos ver mais informação? Tikunei Zohar no Tikun 25a. Sheva midot de Zeir Ampin, de Ikeron midot de Malká. 7 atributos de Zeir Ampin, que são chamados de atributos do rei. Eita, Deus tremendo. O livro do Apocalipse vê o trono do infinito em Sof, assim como Isaías, Ezequiel e muitos cabalistas enxergaram. Um trono cercado por Shiva Neorim, Shiva Ruhot, por 7 espíritos, 7 luzes. A verdade é que quando você está diante de Deus, fazendo amidá, quando você está diante de Deus quebrantado, em rito bodeduto, em oração involuntária, Ele te envolve com aquilo que você mais carece. Se você carece de luz, então Ele te envolve com luz. Se você carece de força, Ele te envolve com força. De direção, Ele te envolve com direção. Sabe por quê? Porque Deus é para nós aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Isso quer dizer que se nós precisamos de punição, Ele é o Deus que pune. Óbvio. Certo, certo, errado, errado. Como diz a minha vovó, escreveu, não leu, o pau comeu. E essa é uma verdade absoluta. Continuando o texto. Eis que ele vem com as nuvens, não é isso? Im ananei shmaya, com as nuvens do céu. Idou erketai metaton nefelon. Eis que ele vem com as nuvens. Daniel capítulo 7, verso 13. O Filho do Homem está recebendo a mesma descrição que Yohanan está descrevendo agora no livro do Apocalipse. Só que Daniel está em aramaico. Lá está Imananei Shmaya. Shemaya, aramaico. Shamaim, hebraico. Por isso, quando nós recitamos o Kadish na sinagoga, ele é em aramaico. Algumas orações, elas estão em aramaico. Ou seja, a ideia de Messias vir com as nuvens, isso é uma ideia judaica, irmão. Não é uma ideia cristã que surgiu no Apocalipse como invenção, como muitos vão dizer por aí. Zohar, volume 2, 140b, da Parashat Mishpatim.
O texto está escrito, Malka Meshirá ati be'ananei shmaya. Olha lá. O rei Messias virá nas nuvens do céu. Não. Apocalipse vem no século I e o Zohar vem no século II. E depois os Zohars posteriores, Zoharim, vamos chamar assim. São comentários, são acréscimos. Bem posterior à ideia cabalística do Novo Testamento, do livro do Apocalipse, a ideia da visão que Yohanan recebe. Não foi o cristianismo que inventou uma imagem de Jesus voltar, do Messias voltar nas nuvens, não. Isso é Tanar, assim chamado Antigo Testamento, isso é Zohar, isso é Cabalá. E óbvio que a manifestação de Mashiach nas nuvens será uma manifestação divina, porque Deus vai preparar todo esse momento. Será o momento em que o santo bendito seja lá do seu trono, quando enviar o seu Messias nas nuvens, e muitos verão aqueles que o transpassaram. Esse será um momento de grande uau! Porque a verdade é que quando o Hashem resolve te visitar, seja com qualquer bênção, especialmente, esperamos que nos nossos dias, Hashem resolva nos visitar com a vinda do Mashiach. Hashem não vem de baixo para cima, da terra para cima, não. Ele manda o seu Messias vir de cima para baixo. É do alto para a terra. E ele vai vir de onde muitos menos esperam. Que estão esperando que venha de um ventre materno de novo. A verdade é que vai vir com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 7. E todo olho o verá, até os que o transpassaram. Isso é um paralelo com a profecia do profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10. Veibitu elai et asher dakau. E olharão para mim aquele que transpassaram. Não somente no Tanar, mas encontramos Masechet Sukkah 52a no Talmud Bavli. O texto abre. Amar lahem lo chen ela al Mashiach ben Yosef sheneherag. Eles olharão para aquele que foi transpassado. E aí o Rabino Mendonça diz, este é o Messias, filho de José, que foi morto. Qual que era o nome do pai de Yeshua mesmo? Suck this mango, Orthodox. É o Messias, filho de José, que foi morto, mas que vive. O Apocalipse está citando o profeta Zacarias, está citando Masechet Sukkah 52a, que nem havia sido ainda compilado pelo Rabi Yehudá Hanassi, porque o Rabi Yehudá Hanassi não inventou nada. Ele compilou as Mishnayot, a tradição oral, que achou mais importante. E as deixadas de fora, ou esquecidas, ou não aprendidas até a época dele, são chamadas de Beraita. E aqui já tem uma ideia no livro do Apocalipse, de Mashiach ben Yosef, sendo ferido, sendo lamentado, antes mesmo da construção do Talmud posteriormente. Ô, irmão, deixa eu falar um negócio para você agora. Agora eu vou arrumar briga. Novo Testamento é mais judaico que o Talmud. Yahoo! Toda ferida que você sofreu, um dia ela vai ser exposta à luz. E aí Deus fará com que todos possam ver quem você era. Mas não é para você, falei, estou aqui na vitória. Não é para isso não. É para que o pranto da injustiça possa virar o pranto da redenção. Estamos sendo influenciados pelo Masal da Parashat Vayeshev e agora começa a falar da vida de Yosef. Quer alguém mais injustiçado do que Yosef, irmão? E olha onde Deus colocou.
E todas as tribos se lamentarão, seguindo o texto. Copsontai e pauton passai ao filai tesgues. Ó. Grego das Arábias, irmão. Olha que interessante isso. O livro do Apocalipse fala que todas as tribos se lamentarão. Só que Zacarias 12, do 12 ao 14, lá cada tribo está lamentando separadamente. A casa de Davi, a casa de Natã, a casa de Levi, a casa de Shimei. Né? Não tribo em si, né? Porque aqui não está falando das 12 tribos de Israel, aqui está falando de todas as tribos da terra, todos os clãs, todas as famílias. Pesquita Arabati 36, o Midrash diz que esse texto fala da lamentação das tribos pela revelação messiânica. A mesma coisa que acontece com os irmãos de José quando o reconhecem como Yosef, não como Zafanet Paneah. Se lamentaram, choraram. A visão que João está tendo aqui é 100% judaica. Está repetindo o Mazal. As tribos se lamentando quando percebem quem realmente o Mashiach é. Irmãos, vai ser uma lamentação geral. Os nossos queridos e amados cristãos também irão se lamentar quando perceberem que o Messias sempre foi judeu, que veste quipá, que bota tzitzit, que não come porco. Quando eles tiverem a noção que Jesus não vai voltar com um microfone, terno e gravata e cumprimentando os outros capazes dele mesmo, as pessoas irão se lamentar. Não só dentro da igreja, como também dentro do judaísmo tradicional e ortodoxo. Sabia que um grande tzadik, um Kaduri, quando ele faleceu, ele escreveu o nome do Mashiach e falou para abrir depois de um ano. E quando ele abriu, e o nome está lá, Yeshua Shemo, esse é o nome do Mashiach. Ele escreve um bilhete, e aí você faz o acróstico das primeiras letras, faz um rachei tevot da nota que ele deixa, e lá está lá. Yeshua chamou, Yeshua é o seu nome. Os filhos dele até tentaram falar que ele estava meio, atrapalhado das ideias, mas um dos maiores cabalistas da nossa geração deixou o nome do Messias, irmão, escrito, irmão. Até mesmo a comunidade, mas esse aí... Não falaram que esse aí, que em nome dele, que a igreja matou? Não em nome de Yeshua. A igreja matou em nome do Jesus romano. Em nome de uma falsa doutrina. Em nome de uma heresia. Em nome disso aí. Se Lutero tivesse pregado Yeshua quem realmente era, que não aboliu a lei do Pai, que guarda o Shabat, eu tenho certeza que os nossos irmãos tradicionais ortodoxos tinham escutado. Porque o Rabino Shaul cita o profeta Isaías dizendo a eles, aos nossos irmãos tradicionais ortodoxos, foram dados olhos para que não veja, espírito e ouvidos para que não ouça. Para quê? Para chegar à plenitude dos gentios, para que o gentio possa conhecer a Torá. Porque se os nossos irmãos tradicionais ortodoxos abrem os olhos para o Mashiach agora, quantos colegas você tem dentro da igreja que não vão descobrir a verdade? Consegue compreender a seriedade do problema? Então... um dia os teus inimigos vão lamentar por não terem reconhecido quem você era. O reconhecimento tardio, ele é parte da justiça divina. E deixa eu falar um negócio para você. A justiça de Deus, ela não é barulhenta não, tá? Ela é, quando você menos espera, vrau, acontece. E aqui vem uma das maiores confusões no verso 8 das Escrituras Sagradas. Eu vou fazer questão de ler aqui na João Ferreira de Almeida, Apocalipse capítulo 1, verso 8. O texto vai dizer assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você estiver usando uma tradução João Ferreira de Almeida atualizada, você perceberá que o verso 8 ele está em vermelho. E aí nessas Bíblias, que algumas passagens estão na cor vermelha, as pessoas são induzidas a dizer, é Jesus que está falando aqui. Aqui são as palavras de Jesus. E nem sempre são palavras de Jesus. Quer ver um exemplo? Lá em João capítulo 3, verso 16, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ah lá, foi Jesus que... Não, não é Jesus que está falando isso, não. Como é que ele está falando dele mesmo? Porque Deus deu o seu Filho, que sou eu, para que todos aqueles que nele creem, em mim, não pereçam, mas... Não, irmão, é João que está escrevendo. Aí os caras colocam vermelhinho lá, como se Jesus estivesse falando. É igual aqui. Ah lá, tá vendo? Está em vermelho, é Jesus que está falando. Não, calma aí, vamos entender o texto primeiro. Calma lá, não é bem assim não. Vamos ver o que está escrito. Em hebraico está assim, ó. Ego eimito alfa kaito ômega. Legei Kyrios Hoteos. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Kyrios Hoteos. Só que olha só. Na tradução João Ferreira de Almeida não está Senhor Deus. Na tradução João Ferreira de Almeida atualizada está o Todo-Poderoso. Na Stuttgartensia, se eu não me engano, está o Eterno dos Exércitos. Ok. Vamos entender, vamos compreender melhor. Aqui quem está falando é a Kadosh Baruch Hu e não Yeshua. Tá? Veja, abram comigo Isaías capítulo 44, verso 6. Para você entender aqui. Isaías 44, verso de número 6. O texto diz assim: assim diz o Eterno, Rei de Israel, seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há outro. Aí, de novo ele volta lá para cima, cara. Ai, meu pai. Ok. Ani Rishon ve Ani Aharon. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Isso é o Eterno que está falando. E aqui no grego eu sou o alfa e o ômega. O contexto judaico é eu sou o Aleph e o Tav. Que o Aleph é a primeira letra do alfabeto e o Tav é a última letra do alfabeto da língua hebraica. Mas olha só, Zohar volume 3, 288a, do Hidrazuta. Daihu kadma vedabatera daihu reisha ledechol reishin vesofa ledechol sofin. Este é o primeiro e este é o último. Ele é a cabeça de todas as cabeças e o fim de todos os fins. Quando o Apocalipse diz alfa e ômega, ele está apenas traduzindo a semântica ali para o grego Ani Rishon ve Ani Aharon. Eu sou o primeiro e o último. E esse texto, ele só pertence a Kadosh Baruch Hu. O que era, que é e que há de vir. Mais para frente aqui, vai ser usado em uma conotação de Yeshua, e quando chegar ali, a gente explica o que está acontecendo. Quando você sabe que Deus é o início e o final, então você para de temer o meio. E olha só, voltando em Apocalipse capítulo 1, verso 8, o texto vai dizer assim, ó, volta no 7 ali primeiro. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Você está falando de Yeshua. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sobre Yeshua. Certamente, amém, vem amém. Ok? Isso aí, de fato, é uma alusão a Daniel capítulo 7, a Zacarias capítulo 12 e assim sucessivamente. Agora, eu preciso atentar à ortografia do trem. Exclamação. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, vai começar outra ideia. Por quê? Porque se você lembra muito bem, o verso 7, o verso 6 anterior, ele está dizendo assim, ó.
Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é da parte de Deus, da parte dos 7 Espíritos, da parte de Yeshua HaMashiach, como testemunha fiel, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. A Ele quem? Ao seu Deus e Pai. Eis que vem com as nuvens... E todo olho verá até quando se transpassar. E todos os filhos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ponto final na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o eterno Deus. Aí o texto em hebraico é tetragrama. Yud Ke Vav Ke. Se eu não me engano, ali no original, ele está Hashem Tsevakot, o eterno dos exércitos. Aquele que é, que era e que há de vir. Então isso aqui está falando do eterno. Lembra que João deu graça primeiro da parte daquele que é, que era e que há de vir? Depois da parte de Yeshua? Então como que aqui, verso 8, vai ser Jesus, que é o alfa e o ômega? Para, irmão. E aí...